Vamos começar aqui por Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18. Não vou conseguir pregar toda essa mensagem. Nós temos a Santa Ceia hoje, glória a Deus. É a ceia hoje para a glória de Jesus. Está ali linda a ceia, hein? Olha que bênção, está bonito demais. Tivemos a nossa reunião dos líderes pela manhã. Ontem trabalhamos aqui, tantas bênçãos. A palavra que eu trago para você hoje é vencendo inimigos da transição. Transição é quando você resolve atravessar, chegar em um lugar. Todos nós aqui estamos transicionando, caminhando na direção de algo novo. E sempre que você se levantar para viver algo novo, haverão inimigos no teu caminho. Hoje eu quero te dar 3 inimigos das transições. Pastor, tem mais? Tem, mas 3 que são, eu diria, os mais importantes. Toda vez que você se dispõe a mudar, a caminhar em algo, Deus, eu quero caminhar mais na direção do meu propósito. É fácil? Não. Há muitos inimigos que vão tentar tirar você do teu propósito. Agora cabe a nós saber trabalhar e lutar contra esses inimigos. Então quero dar para você aqui não só ferramentas, eu quero te ajudar a discernir esses inimigos. Vamos dizer juntos assim? Diga: inimigos das transições. Lembre-se disso, transição é sair de um ponto e a outro, é mudar. Transição é avançar. Transicionar não é retroceder. Retroceder é voltar para trás. Mas você não vai voltar para trás. Amém? Você está num tempo de transição e posso te dizer, você vai chegar numa estação 100% plena em Deus. Quando nós transicionamos, nós precisamos ter isso em mente. Haverão inimigos da transição. Davi se levantou para ser rei, o que tinha no caminho dele? Gigante. Deus chamou Moisés para sair do Egito com o povo, o que tinha no caminho? Um mar vermelho. Haverão muitos inimigos da transição. Então vamos começar por aqui. Apocalipse 2:20. Você encontrou? 2:18. Vamos ler aqui a partir do 18. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao metal brilhante, latão reluzente. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras, perceba, são mais numerosas que as primeiras. Verso 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, ou os leva a se prostituírem e a comerem das comidas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Se não se arrependerem de suas práticas, matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Primeiro inimigo da transição é uma força. Jezabel não é uma rainha que existiu há muitos anos. Cada força, cada inimigo da transição é uma força presente na nossa época. As melhores épocas de colheita é onde mais Satanás investe contra você. A palavra diz que Israel estava pronta para colher. O inimigo vinha no tempo da colheita. O diabo só vem contra você quando você estiver pronto para colher algo. Diante de uma porta, perto de uma área de grande crescimento, Satanás te ataca. Jezabel não é uma mulher, é um espírito que atua no tempo. Você leu que há uma igreja, Tiatira é uma igreja que tem obras, tem fé e tem amor. E diz até que trabalhou muito nos últimos tempos, e as últimas obras são maiores que a primeira. Mas o Senhor diz: tenho contra ti que toleras
Jezabel não é simplesmente um espírito que atua numa igreja. Na verdade, é um espírito que atua no meio de lugares onde há liderança. Jezabel é um estilo de liderança. Diga assim comigo, um estilo. Vamos lá, diga um estilo de liderança. Jezabel é uma rainha. Ela é uma mulher que casa com um rei chamado Acabe. 1 Reis 16, verso 29. Não vamos poder ler todos os textos, mas preste atenção. Ela é uma força que ataca líderes, seja na política, seja em lugares de influência, não importa, na igreja, dentro de um governo, dentro de uma empresa, onde houver liderança, ela se opõe. Jezabel não era simplesmente uma mulher, era um espírito, era uma força, era uma cultura. Qual é a cultura de Jezabel? Primeira coisa, que essa igreja tolera, diga assim, tolerar. Aprenda uma coisa, tudo que você tolera, você não consegue mudar. Se você tolera algo, você não muda aquele algo. Se você tolera um mau hábito, se você tolera algo que você sabe que é errado e vive fazendo, você não consegue mudar. Tolerar aqui é permitir. Tolerar aqui é deixar acontecer. Então a gente por muito tempo achou que Jezabel era uma mulher de saia. Não. Jezabel é uma força que atua em homens e mulheres, independente do sexo. Tolerar aqui nesse texto é deixar que uma doutrina, Jezabel ela traz um ensino, uma doutrina. Qual é o ensino de Jezabel? Ela faz uma aliança com o rei Acabe. Ela é um parasita que rouba. É uma força que vai roubando de você a sua autoridade. É uma força contrária a você, que vai deixando você muitas vezes fraco. Você vive fraco. Tem poder de Deus, tem autoridade de Deus, mas está fraco para usar. Jezabel trabalha com alianças. Por isso que ela vai e faz uma aliança com o rei. Com quem que ela fez uma aliança? Com um? Ela procura reis e rainhas. Ela procura por pessoas que ela possa atacar. E tolerar aqui é interessante, porque fala de aceitar, permitir. Existe uma cultura de liderança permissiva, que deixa, que permite. Aquilo que você permite entrar na sua casa, você vai pagar um preço. As vozes que você está ouvindo, o que você está vendo, cuidado com aquilo que você permite entrar na sua vida. Nem tudo pode acessar seu coração. Jezabel trabalha de uma forma tão sucinta, ela sabe entrar, é como uma serpente. Ela trabalha lutando, enganando, ludibriando líderes. Lideranças caem porque toleram Jezabel. Há pastores que não querem tratar algumas coisas. Há maridos que não querem tratar sua casa. Sabe que está errado, mas não quer tratar. Há mulheres que não querem tratar seus corações. São pessoas que estão olhando e sabem que está errado. Aqui existe algo ruim, mas deixa para lá. Você conhece alguém assim? Deixa para lá. A gente podia fazer melhor, mas deixa para lá. Jezabel, ela vai gerando um espírito de passividade. Acabe é o alimento para Jezabel. O que Jezabel come? Liderança. Ela pega um líder saudável e suga e mata ele. Eu ando por aí, meu irmão, viajando, pregando. O que tem de pastor que tolera, o que tem de líderes que toleram. Por exemplo, tolerar o pecado dentro da igreja. Você que tem que entender que não sou eu dizendo, é a Bíblia dizendo. Mas há pastores que não podem mais falar. Então, jovens ficam ali, sabe, naquele namoro. Então eles começam um namoro errado. Eles começam a ter relação sexual no namoro. Mas pastor, relação sexual é bom. É, no casamento. Fora da aliança do casamento é pecado. Sou eu dizendo? Sou eu dizendo. Diz para mim, meu irmão, sou eu dizendo. O que está dizendo? É simples. Há uma tolerância. Não tolere nada na sua vida que não venha do reino, que não venha da palavra. Jezabel quer deixar você cego para isso. Então há uma igreja que tolera.
E tem pastores e líderes que se negam a tratar. Olham assim, não, deixa isso aí. Aí pior agora, nesses relacionamentos de um casamento, há lugares onde você olha e a permissão do erro, ela é alta, ela é grande. Há pessoas que acreditam que viver com Deus é viver de um jeito. E qual que é esse jeito? O meu jeito. A luz da palavra nos dá uma forma de viver para Deus. Diga assim, viver para Deus. Segundo, a palavra. A palavra de um homem? A palavra, a Bíblia. Jezabel luta. Jezabel não é uma mulher, não é uma coisa fraca, é uma força espiritual que se alimenta. E ela tem a sua plataforma, porque ela faz aliança. Então ela trabalha onde? Em alianças. A plataforma de Jezabel é um ajuntamento. Ela se conecta a lugares, a pessoas. Ela está onde existem ajuntamentos. Nem todo ajuntamento é saudável. Jezabel, ela simplesmente, ela faz uma aliança e ela está nesses lugares porque ela procura ambientes onde pessoas estão reunidas, insatisfeitas, pessoas que reclamam, pessoas que olham, às vezes começam a criticar e criticar e criticar. Jezabel adora dar o bote, ela ataca esse tipo de líder. Ela ataca aquele tipo de pessoa que está em dúvida, que está ainda pensando: será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu avanço? Então, para você entender um pouco, ela tem a sua plataforma de ação nos relacionamentos. Diga assim, ela trabalha nos relacionamentos. Então, o que ela precisa? Ela precisa de relacionamentos. É aquele tipo de pessoa que tem dons, tem habilidades, tem muita coisa boa. Ela profetiza, ela tem sonho, ela tem visão, só não tem caráter. Ela tem tudo isso, mas não tem caráter. E caráter é mais importante que unção. Se você tiver muito talento, muito dom e pouco caráter, tua vida vai estar desequilibrada. A vida de uma pessoa que vive debaixo dessa estrutura jezabélica é uma vida desequilibrada. Não, pastor, mas a pessoa tem um dom. Irmão, ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Vou dizer de novo, ser usado não é ser aprovado. Pastor, mas tem um dom, profetiza. Sim, ela se dizia profetiza. Ela dizia que ela tinha uma palavra. Ela dizia assim: eu sonhei com você. Ela dizia assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas essa palavra não era de Deus, era uma teia para trazer você para o seu reduto. Ela precisa de relacionamentos. Então a gente olha para pessoas que têm dons, e não se engane com dons. É através dos dons que você conhece uma pessoa? É através do que? Frutos. Pelos frutos os conhecereis. Para mim, há muita clareza nos nossos dias. Jezabel está atuando no Brasil, em vários lugares, vários setores. Ela está lá, trabalhando. Pastor, mas tem um dom. Pastor, mas olhe bem como Deus usa. Não é Deus usando, é a pessoa usando Deus. Há uma grande diferença. Ela se diz profetiza, mas para ela profetizar, ela tem que calar uma voz profética. Por isso que Jezabel matou os profetas. Aonde há profeta, Jezabel está metida no meio, porque a raiva dela é contra a profecia genuína e verdadeira. Aonde há profecia, ela ataca, porque ela se diz profeta. Ela diz assim: eu tenho a palavra. Você não precisa mais orar, viu? Eu oro por você. Me liga na madrugada, eu vou orar por você. Só fala comigo agora. Fala para mim teus problemas. Compartilha comigo o teu coração, que eu vou cuidar de você. Jezabel, ela trava, ela impede você de ver. Ela quer que você seja dependente dela. Este espírito cria uma dependência. Profetas de ofício, profetas saudáveis, nunca te escravizam com uma palavra. A palavra de Deus não faz escravos, a palavra liberta. Você está aí, irmão? Ela atua em lugares religiosos. Ela gosta de ser vista. É aquele tipo de gente que ama quando alguém vem idolatrar ele.
Uau, que lindo, uau, você prega bem, uau, você faz, nossa, meu Deus, como Deus te usa, uau. Para ela aquilo é alimento, porque esse espírito trabalha com orgulho. Vamos avançar aqui, você está aí, irmão? Vai dizer assim, que dentro desse contexto que ela atua, ela mata, ela ataca a voz profética, para que ela se torne uma voz profética. E é interessante que a líder desse movimento é uma mulher, quer dizer que inspira cuidado. É gente que quer cuidar da maneira errada. Uma coisa é você estar do lado do irmão maduro, ajudando você. Outra coisa é você estar do lado de uma pessoa imatura, que quer controlar você. Você está aí, irmão? Jezabel, ela ama controlar, ela quer dominar. Tudo que ela vê, ela quer dominar. Diga assim comigo, um espírito que quer dominar, controlar e manipular. Se você está sendo manipulado por algo, Jezabel, pastor, tire isso de mim agora. Não posso. Ela entrou por uma porta. Você vai ter que abrir essa porta para esse espírito sair. E veja, ela enfraquece o líder. Ela rouba a força, a energia. E diz ali que ensina e seduz. Diga assim, ensina e seduz. Quer dizer que o ensino é como? Sedutor. Não confronta, não fala a verdade. Ela fala o que você quer ouvir. Ai, que maravilha. Ai, olha que doce. Ai, que lindo. Jezabel, ela não fala o que você precisa ouvir. Ela atua falando o que você gostaria de ouvir. Ela não confronta. E quando eu falo confronto, não estou falando em briga. Sabe o que é confronto? Confronto é avaliar o que está funcionando e o que não está funcionando. Essa força diz assim, ó, está errado, mas tudo bem. Olha, eu estou podre de pecado. Não, vai vivendo. Não. Jezabel, ela atua com ensino sedutor. A internet está cheio disso, irmão. Os dias do Brasil são dias que inspiram cuidado e zelo. Há um ensino sedutor, um evangelho misturado, diluído. Não é o evangelho de Cristo, é um evangelho que você gosta de ouvir, porque nossa, aí Deus vai me dar uma bênção, Deus tem que me prosperar. Não, irmão, a bênção não é um motivo de estarmos aqui, até porque já fomos abençoados. O motivo de estarmos aqui não é mais uma bênção, não estamos atrás de mais uma vitória. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Você está aqui? Jezabel tem um ensino sedutor, é uma doutrina, quer dizer que é uma instrução falsa. Quando você aprende algo errado, aquele algo errado vai te levar para o caminho, certo? Errado. Por que tem gente que não consegue acertar nada? Vou dizer de novo, há pessoas que não conseguem acertar nada. Vai empreender, dá errado. Vai iniciar, dá errado. O que está atuando ali? Jezabel está trabalhando, articulando. É um ensino sedutor. Sabe, uma fala boa, calma. Ai, olha, adorável. Aí você vai ouvir Jesus, os discípulos disseram, dura é essa palavra. A palavra que sai da boca dele é mel? Não. Diga assim, é dura. Porque tem algo que tem que quebrar dentro de mim. O que a Bíblia diz? A palavra é martelo e fogo. Quer dizer que é uma bigorna. Já viu um ferreiro trabalhar? Daí vem a palavra progresso. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo disse, eu considero tudo o que me aconteceu como progresso para o evangelho. A palavra progresso ali é como um ferreiro pegando um ferro quente e batendo em cima dele. É isso que Deus vai fazendo com cada um de nós, nos moldando. E no final da forja você fica como? Transformado. Você está animado aí, irmão? Parece que não. Para vencer Jezabel não pode ficar calado. Ela quer botar uma mordaça na boca do homem. Porque agora você não pode mais ser um homem, um macho alfa, um homem como um homem tem que ser. Você não pode mais mostrar a sua força. Você não pode mais querer ser um homem que lidera a casa.
Em contrapartida, nós temos mulheres que às vezes não entendem o seu papel, e há uma disputa de força. Jezabel atua nas famílias, na casa, envenenando os corações. Aprenda uma coisa, ela precisa de uma base de ação, amém? A plataforma dela é gente, pessoas. Agora, essas pessoas que vêm são atraídas pelo ensino. É gente que diz assim, ó: nossa, lá tem um profeta, vamos para lá. Lá tem um apóstolo, vamos para lá. Nossa, você viu aquele lá? Tem um cara lá que gospe óleo, vamos para lá. É que tinha um cara que cuspia óleo. Eu longe disso, meu irmão. Você conhece alguém assim? Aí você pergunta: onde é que você andou, irmão? Ah, eu estava lá na campanha às 7 terças. Ai, foi corrente. Tá tanta corrente que está acorrentado. Oraram lá por mim, eu caí, levantei. A vida mudou? Não. Amadureça. Nem todo ensino é um ensino genuíno. Você está aí, irmão? Diga assim comigo: ensina e seduz. Ela ensina para ela. Ela está dizendo o seguinte: fique comigo, eu vou te alimentar. Você está aí, irmão? É interessante porque o efeito disso aprisiona. Olha o que você leu ali. É uma escravidão. Você leu que está fazendo pessoas escravas, seja financeiramente, emocionalmente. Esse espírito atua escravizando. Você sabe que te faz mal. Já teve um relacionamento assim? É tóxico. A pessoa não é boa e você não consegue deixar. Já viveu isso? Coisa que já viveram. Nossa, uma pessoa difícil, eu não consigo deixar. Quando eu percebo, estou ouvindo. E pior, quando eu percebo, estou obedecendo. O que está atuando ali? É essa força. E aí vai dizer o seguinte: que o que ela faz, o que ela trabalha, é com o sistema de prostituição. A pessoa se prostituindo. Pastor, defina prostituição. Deixa eu definir para você. Prostituir-se é ter um relacionamento com a intenção de pagamento. Diga assim: se relacionar visando lucro. Tem muita gente que se relaciona com Deus visando lucro, bênçãos, bens. Eu tenho um relacionamento com Deus que eu, na verdade, bem no fundo, eu quero o que Ele tem para mim. Eu não quero Deus, eu quero as bênçãos de Deus. Há pessoas que pensam assim. Elas fazem uma aliança com você, não por amor ao seu coração, é porque elas querem o que você tem. Este espírito de prostituição entrou na igreja. Então a prostituição não se trata aqui de um ato sexual, mas sim de várias alianças. O cara come um pouco aqui, um pouco lá na outra igreja, um pouco lá na outra. Ele não está em nenhum lugar. Ele não está em nenhum ambiente. Ele até diz para os outros: eu estou indo na igreja, mas que igreja você vai? Aonde é o lugar que você congrega de fato? Quem te pastoreia? Esse é o ponto. Jezabel trabalha com uma ideia: faça alianças que beneficiem você. Pessoas que estão sempre visando o lucro próprio. O que eu ganho com isso? Eu vou para a igreja, o que eu ganho? Eu até fico lá com a equipe na porta, mas o que eu ganho? Eu posso ir, mas o que eu ganho com isso? E essa mentalidade do ganho é esse espírito que gera. Você está aí, irmão? E a palavra vai dizer: dei tempo para que se arrependa. Olha a palavra de Deus. Deus está dizendo: eu sou longânimo, tá? Eu espero, dei tempo, mas ela não se arrependeu. Pessoas que resistem à mudança. A mudança é boa, e ela diz não. Há uma geração que não aceita a mudança. Mudaram-se os modelos, mudaram-se as estações, e a pessoa resiste. Resistir à mudança é um sinal de Jezabel. Você que diz assim, ó: eu nasci assim, vou morrer assim. Tome cuidado. Você já está morto e não está vendo. Jezabel cria uma ideia fixa que você não pode e não precisa mudar. Ela resiste à mudança. E pior, se tem um lugar que ela pode mudar, é daí que ela não vai. O que naquela igreja eu posso mudar? Eu é que não vou. Não, ela evita a mudança. Se eu oro demais, começa a mudar, então não vou orar.
São pessoas que resistem à mudança. Ela vai para um novo ambiente, para uma nova fase, e ela está ali inflexível. Resistente à mudança é alguém que não se dobra, alguém que não reconhece que precisa mudar. Já encontrou alguém que precisa mudar e você disse, por favor, mude isso, e a pessoa não quis mudar? Já viveu isso? Claro que já se olhou no espelho? Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Nunca fez essa loucura? Quantas vezes eu fiz? Olhei para o espelho e falei, você precisa emagrecer. Você não? Você não, Igor? Olhando no espelho? Várias vezes, né? Olhar assim, né? Eu vou olhar dentro dos meus olhos agora. Você olha assim naquela caixinha do espelho, lá no banheiro. Você olha bem para você e diz, até quando? Até quando você vai assim? Aí você sai dali e volta para onde? Para a velha vida de sempre. Jezabel odeia a mudança. Melhorou, a pessoa diz, quero ver até quando melhorou. Olha que legal, isso é novo, vai quebrar logo. Antes tivesse ficado com o velho, antes não tivesse mudado. Calma, irmão. Quem resiste à mudança acaba sendo quebrado e quebrado inúmeras vezes. Tem gente porque resiste à mudança é quebrado muitas vezes. Eu vou ter que avançar com você aqui. Diz assim o texto: farei com que ela adoeça. Diga assim comigo, um espírito de enfermidade. Se ela deitou na cama da prostituição, ela vai ter que deitar na cama da enfermidade. Cuidado com suas alianças. Cada aliança tem que ser velada, selada, guardada. Se você congrega nesta casa, você tem uma aliança nessa família. Zela por essa aliança. Se você de fato é desse lugar, se você se plantou nesse ambiente, a palavra vai dizer que porque este espírito entrou doenças. Farei com que venha sobre ti enfermidade. Olhe bem, há pessoas que estão doentes, e essa doença é oriunda deste espírito. Não é uma enfermidade física, é espiritual. A pessoa adoece constantemente, quando não é uma coisa é outra. Meu Deus, sarou de algo, já tem outra. Vive com aquele monte de remédio lá da cama, e sem medicamento, e sempre doente, e toma remédio, doente, dói tudo. Pastor, o que está acontecendo? Jezabel quebrou as alianças, resistiu à mudança, aceitou controle, manipulação. Eu conheço pessoas que vivem doente. A questão é, você está enfrentando uma enfermidade, tudo bem, uma enfermidade, está atravessando, mas viver enfermo, alguma coisa está errada. Diga assim comigo, viver enfermo é um sinal que algo está errado. Um cristão, ele pode adoecer, com uma razão, para experimentar um milagre. Vou dizer de novo, um cristão pode adoecer, só com um motivo, para experimentar um milagre. Eu já adoeci várias vezes, e sempre experimentei um milagre, sempre. Pastor, mas esse espírito de enfermidade vem porque Jezabel entrou, manipulou, controlou, prostituiu. A pessoa está se vendendo, se trocando, no sentido do quê? Ela está fazendo tudo pelo pão. Jezabel tem uma mesa, lembra da mesa dela? Quem come na mesa dela? Profetas. Jezabel precisa de uma mesa. Na mesa de Jezabel, quem que alimenta? Ela. Só que o alimento dela é estragado. É gente que come comida errada, é gente que se alimenta espiritualmente de forma errada. Depois fica perturbado, depois fica todo, sabe, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Aonde se sentou? Com quem comeu? Com quem brindou? O que comeu? Quem fez o que você... Ah, pastor, eu estava em tal lugar, mas era uma palavra que parecia de Deus. Cuidado, ela parece ungida, a pessoa parece usada por Deus, mas no fundo falta o caráter de Cristo. Agora, a mesa dela é o ambiente onde ela atua.
Jezabel precisa de uma turma. Já viu a turma de Jezabel? Eles estão ali, sempre falando de um, falando de outro. Eles se ajuntam para orar. Vamos orar. Uma vez uma pessoa me disse: eu estou orando pelo Senhor. Falei: pare agora. É perigoso orar por mim. Ainda mais vindo de uma pessoa que me disse: estou orando por você. Falei: melhor não. Intercessão maligna. A pessoa está orando contra você. Ela está orando, mas é contra. Não é a favor de você. É alguém que diz assim: o pastor está se achando agora, está pregando de pé descalço. Mas eu estou de pé descalço porque estou com uma unha doendo, só por isso. Fecha aspas. Pastor está muito orgulhoso. Vamos olhar, ó, vamos orar. Deus vai pesar a mão no pastor. Ele fala isso. Vamos estar orando, viu? Como é que começa a conversa mole dela? Vamos orar. Olha, o pastor até é gente boa, mas a pastora, temos que orar pela pastora. Olha, ela precisa de muita ajuda. É aquele tipo de pessoa que começa numa boa intenção, mas termina onde? Numa mesa fraudulenta, de engano, comendo os restos de uma história. É perigoso isso. Eu já vi mesas matar as pessoas. Já vi lugares onde a pessoa entrou e não conseguiu sair. Jezabel leva a pessoa a se desviar e a pessoa nunca mais volta. Ela pode voltar para uma igreja, mas ela não consegue conectar na comunhão. Porque na mesa dela ela tem os dela, é o clã dela, é a facção dela, é o núcleo dela. Nós estamos na igreja, mas separado do corpo. Cuidado. Jezabel precisa dos dela. Por que eu falo isso? Porque a gente já viu isso acontecer, irmão. Eu não sou pastor de ontem, há muitos anos que eu pastoreio. Que vem de gente. Ai, pastor, conta para mim, o que eu posso estar orando pelo Senhor? O quê? Você orando por mim? Você está louco? Eu tenho vida com Deus. Quem ora por mim, eu sei quem é. Algumas poucas pessoas podem orar por mim, que eu permito, que eu deixo. Por quê? São pessoas que caminham do meu lado, do meu coração. Aquela pessoa que diz: vou estar orando, me conta tudo. Aí você vai na mesa de Jezabel, abre teu coração, ela pega a tua fraqueza, te fisga e te prende pela tua fraqueza. E aí você está comendo na mão dela. Ela tem uma mesa, sabe o que ela ama? Te dá presente. Daqui foi embora uns quantos que, ai, vamos dar isso aqui pro pastor. Ih, cara, comigo não. Ai, sai fora. Mandaram uma vez uma mensagem: ai, pastor, vem aqui, a gente quer saber o que o senhor quer. Não quero nada seu. Seu, eu não quero nada. Porque ela compra. Ela quer comprar o prestígio. Ela quer dizer assim, ó: pastor está só almoçando lá em casa. Porque ela tem mesa, é gente que vive nas casas. Conhece alguém assim? Não levante a mão, sei que você conhece. Vive na casa dos outros. Ela chega sem avisar e quer café. E ainda diz assim: vim falar das coisas de Deus. Vai para lá, Satanás. Já vem chegando. Está com a porta encostada, ela abre. O que está fazendo aqui, Jezabel? São pessoas que vivem na casa dos outros. Ela tem tempo para visitar todo mundo. Ela joga videogame com o outro, ela joga bola com o outro. Ela anda a semana inteira, mas não tem tempo para ir num Forte House. Porque não foi no Forte House, irmão. Não deu. Cuidado. Ele está dizendo: lançarei contra ti tribulações, aflição, vinda da parte do Senhor. Este espírito deixa você atribulado, aflito, machuca, fere. E o Senhor diz: vou gerar aflição, tribulação. Tribulação aqui é agitação, irmão. Pessoas agitadas, aceleradas, gente que vive viciado na preocupação. É preocupado. E ela vai trabalhando. Você está aí, irmão? Diga assim comigo: esse espírito gera enfermidade, gera uma igreja doente. Você conhece igrejas doentes? Só pelo pastor você sabe que é doente. O cara está lá moribundo. Conhece alguém assim? Pastor cansado da vida. A alma de um pastor enfermo pode enfermar a igreja. Porque aquilo que um pastor é, a sua igreja é. Dê glória a Deus porque você aqui tem um pastor saudável.
Glória a Deus. Ah, por quê? Porque ele tem dom. Dom até o diabo tem. É porque o nosso pastor profetiza. Longe de mim. É porque tem uma aliança com uma esposa, casado, 26 anos, feliz, uma casa sólida, sem escândalos. É por isso que você tem que olhar além do dom. O inferno é um lugar, a maior concentração de dons será no inferno. Em teu nome eu curei, em teu nome profetizei, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Todos no inferno, cheios de dons. E a igreja brasileira encantada com os dons. Não se encante com dons, mas olhe para o caráter das pessoas. Aprenda a analisar os caráteres. Olha, aqui tem caráter, hein? A pessoa poderia ter feito errado, mas fez certo. Caráter é a estrutura da sua vida. Você entende que caráter é constituído pelas suas escolhas. Suas escolhas determinam o seu caráter. Jezabel, ela trabalha com pessoas sem caráter. A mesa, os dela, ela ama fazer discípulo dela. São dela. Pode chamar que eu vou. O pastor na verdade não vai visitar você, mas eu vou. O pastor não senta com ninguém. Nem adianta. Esquece. Olha, esquece falar com ele. Eu falo com Deus por você. Conhece alguém assim, né? Levanta a sua mão. Sei que você conhece. Amanhã você diz: o pastor falou de você ontem. Anjo de luz. Já andaram vários. Dá um presente para o pastor, vê se o pastor cede. Não. Jezabel adora quando você recebe algo dela e você se cala. Ela tem calado muita voz profética por aí, mas aqui não. Aqui não, meu irmão. Esse ataque jezabélico não é só contra a igreja, é contra o Brasil. A maior carência do Brasil é de líderes. Mas para que se hajam líderes se levantando, para que existam líderes, precisamos matar e destruir esse espírito. Você está aí, irmão? Pastor, será que há em mim? Bem provável existe um resquício de lugares religiosos, de uma cultura errada que você herdou. Existe resquício desse espírito, em alguns mais, em outros menos. Pastor, eu estou ouvindo isso, está me agitando aqui dentro, o espírito. Pastor, eu quero evitar as mudanças, esse espírito. Tome cuidado com essa força. Diga assim comigo: analisar as minhas resistências. Você tem alguma resistência? Inúmeras, muitas. Essas resistências, essas cadeias, essas prisões podem ser justamente fruto desse espírito. E aí o Senhor vai dizer: matarei os seus filhos, porque ela também tem filho. Ela gera, ela cria pessoas. Então, para você entender isso, a gente fechar aqui. Há uma força, mas também há outra força espiritual saudável contra esse poder maligno. Diga assim: uma força das trevas e uma força do céu. Quando você vê o profeta Elias, ele é atacado por esse espírito. Jezabel mandou um mensageiro e Elias pensou em morrer. Este espírito trabalha com ataques na mente, para que você pense em morte. Fica te atacando: não vai dar certo, vou morrer, estou sentindo, tenho uma dor, vou morrer. Ansiedade. Elias para e diz: eu quero morrer. Ela mandou um mensageiro, porque tem dias que ela está assim, ela tem medo de ir, ela manda alguém. Ela manda um mensageiro sondar você. Ela mandou uma mensagem, Elias fugiu, ele correu, não foi de uma mulher, foi deste espírito, dessa força. Ele matou 800 e poucos profetas. Você acha que ele não ia confrontar essa mulher? Mas mesmo o profeta Elias fugiu dessa força. Mas ele ungiu Eliseu, Eliseu ungiu Jeú. E quando Jeú entrou para matar Jezabel, ela estava num lugar alto. E ele disse: quem está comigo? E aí de repente os eunucos lançaram Jezabel de um lugar alto. Da onde ela cai? Da onde ela cai? E diz que ela se espatifou no chão e os cães comeram suas carnes. Há uma geração profética de homens e mulheres de Deus, gente que ora, gente que clama,
gente que vem para a igreja amando o Senhor mais do que tudo. E esta geração profética vai dar uma ordem: Jezabel, você vai cair daí de cima. Os ares de Parobé serão limpos deste espírito. Os céus da tua vida serão limpos deste espírito. Pastor, e quando ela cai? Quando ela cai, diz que se espatifa a estrutura do corpo, porque ela quer o corpo, ela quer uma igreja para ela. Tem muito pastor que a igreja é dele, ele é a estrela, ele é o popstar. Se ele não está, nada acontece, é ele. Vai para o pastor, ele que sabe, ele que faz. Não, irmão, uma igreja centralizadora morre. E Jezabel quer justamente isso. Você está comigo? Temos tantas coisas, vamos lá. Segunda força, Gálatas 2:4. Coloca para mim aqui no telão. Gálatas 2:4. Diga assim: o perigo dos falsos irmãos. É isso por causa dos falsos irmãos. Sou eu dizendo? Está onde? Está onde? Pega isso aqui. Isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido secretamente, vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Todo mundo é verdadeiro? Como que eu sei que algo é falso? Ai, pastor, tem diferença. Não tem às vezes. Uma calça falsa não é uma saia. Pensa. Qual a diferença do verdadeiro e do falso? A origem. Você vai comprar algo que é uma réplica, é igual. Parece, mas não é. Diga assim: tem aparência, mas não tem essência. Aprenda uma coisa: tudo aquilo que é falso dentro de você vai enfraquecer você. São irmãos, mas são falsos. Quem eles são? Os falsos irmãos são aqueles que não têm aliança, são aqueles que não estão comprometidos com a causa. Falsos irmãos são aqueles que estão até onde lhe faz bem. Até aqui eu vou, não vou mais. Falsos irmãos são aqueles que comem o pão na mesa, eles sugam, eles tomam, eles pegam tudo que tem de melhor, mas no final não servem, não se doam. Falsidade não é uma coisa tão fácil de você entender. Você agora, nesse momento, pode estar vivendo sob o efeito de uma mentira. E quando você acredita na mentira, você dá poder para quem? Para o mentiroso. Talvez o diabo contou uma mentira sobre você, que bem lá dentro do seu interior, você tem tantos problemas que você não é capaz de crescer. Talvez o seu casamento foi posto dentro dele uma mentira de que vocês não vão permanecer juntos. Talvez Satanás colocou uma mentira na sua mente, que você vai quebrar, que você vai terminar pobre. Quantas mentiras! Falsos irmãos estão sob o efeito da mentira. Como eles estão sob o efeito da falsidade, eles querem que você também esteja. Há pessoas que a santidade deles não é genuína. É um cristão nominal, de domingo, amanhã, vida que segue. A cultura dele não é a cultura do reino. Ele fala como alguém do mundo, ele pensa como alguém do mundo. Do mundo que eu digo, você entende, né? Ions, sistema. Ele fala a linguagem do sistema lá de fora. Ao invés de falar na linguagem do reino, ele fala como as pessoas falam. A linguagem da derrota. Diga assim: falsos irmãos, tome cuidado com eles. Tome muito cuidado com falsos irmãos. É aquele tipo de gente que está atrasado, quer te atrasar. Ele diz assim: não, mas não vamos tão rápido, vamos abrir mão de alguma coisa, vamos diminuir, não vamos tanto na igreja, não vamos servir tanto assim. Falsos irmãos. A palavra diz que contra a verdade não existe nada. Vou dizer de novo: contra a verdade não existe nada que possa resistir. Se você vive a verdade da palavra, a verdade sobre sua identidade, nada pode te resistir. Os guardas chegaram, mais de 600, acredita-se, chegaram para prender Jesus no jardim.
Perguntaram: você é o Cristo? Você é Jesus? Ele disse: eu sou. E diz o texto: e caíram por terra. Eu fico pensando no efeito dominó. 600 caras escorados um no outro, caindo um por um. Só de falar a verdade, o inimigo não resiste e cai por terra. Eu vim dizer para você: há um inimigo hoje que tem que cair por terra. Diga a verdade. Fala a verdade sobre você, irmão. Você está pior do que você imagina. Para de se iludir. Tem pessoas que ficam nutrindo mentiras. Se você está mal, diga: cara, eu estou muito mal. Conhece alguém verdadeiro? Vá nessa pessoa verdadeira, e a pessoa vai te falar verdades. O que menos nós gostamos de ouvir: verdades. Eu quero que um espelho mentiroso fique na minha frente. Eu quero que alguém me minta, porque eu não consigo ouvir a verdade. Conhecereis a verdade. Não é ver a verdade, é conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. Falsos irmãos, você está aí? Diga assim: pessoas sem aliança, são cristãos só de fachada. Ele é bonito aqui dentro, lá fora passa por você narizão empinado. Você diz a paz, irmão. É falso, irmão. É aquele tipo de gente. Ele está bem até que as coisas vão bem, sabe? Nossa, essa semana foi boa. Ri, está feliz, até a paz te dá. A paz. Semana foi mal, já vem para a igreja domingo, cara emburrada, bicudo. Conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, sei que você conhece. Falsos irmãos, eles são levados por ventos de doutrina. Entrou uma doutrina nova no Brasil, errada, falha, torta, ele pega para ele. O pastor prega assim, mas para mim, é esse jeito agora que eu ouvi lá no YouTube, para mim que vale é isso. E aquela falsidade vai gerando iniquidade e enfraquece. Uma vez eu queria um tênis que era caro. Eu era um adolescente que trabalhava, ralava, eu queria um Adidas. E eu consegui comprar um Abidas. Você nunca teve um Abidas? Ele parece um Adidas, só tem 3 listrinhas. Ele era um Abidas. E lá fui eu com o meu Abidas para a igreja. Nos congregávamos lá no Figueirão, né, Adri? Eu ia todos os dias, 45 minutos a pé, eu e minha esposa. Quente, eu com o meu Abidas. Você nunca teve um Abidas? Quente, asfalto quente. De repente eu vou, a sola do Abidas ficou, né? Você sabe que é falso até precisar. Tem uma fé verdadeira. Não tem uma fé num Deus falso. Há deuses falsos por aí. Não tenha fé num pastor, não tenha fé numa placa, tenha fé em Cristo. E lá ficou a sola do meu Abidas. E eu nunca mais quis Abidas. Se não é para ser genuíno, a mentira eu não quero. Eu tenho a paciência de esperar na verdade. Gente falsa. Falsos irmãos estão com você até que tudo está bem. Conversa, lindo. Ele olha para você e vê que você está numa deprê, evita você. Faz até o sinal da cruz. Vamos deixar sozinho, ó. Tá mal. Verdadeiros irmãos não te evitam na crise, eles vão lá. O que está acontecendo aí? Não quero sair de casa agora que você vai comer um X com nós. Olha que ameaça boa. Pode te ameaçar assim? Eu pode, sem problema. Pode. Essa ameaça eu quero. É gente que chega falando a verdade. Um dia uma pessoa me disse, um amigo do coração, falou: cara, eu preciso te falar uma verdade. E aquela verdade doeu, mas ela transformou a minha história. Quando você ouvir a verdade, ela é como o livrinho de João em Apocalipse. Ela é até doce na boca, mas no estômago ela é amarga. Falsos irmãos colocam sua fé em promessas que Deus nunca fez. Vou dizer de novo: falsos irmãos colocam sua fé frágil numa promessa que Deus nunca fez. Ah, mas eu achei que Deus falou. Deus não falou, irmão. Você ouviu um engano. E Satanás é mestre no quê? No engano. Diga: falsos irmãos. Diga: são líderes
que não se submetem a uma liderança. Tem líder sem líder? Não. Só pode liderar quem tem sobre a sua vida um manto de liderança. Agora, falsos irmãos são líderes sem credenciais. Um líder precisa ter um histórico. Por onde que ele andou? Quais foram as alianças dele? Vou dizer de novo, todo líder tem que ter um histórico. Da onde veio? Rodear a terra? Não dá. Veio da onde? De onde é que ele veio? Um dia chegou um aqui, eles vêm como anjo de luz. Chegou um dia aqui, me deu um carteiraço. Sou o presbicho. Diablócomo. Eu sou teólogo. Peguei o cartão, tinha 20 coisas, até atrás estava escrito. Teólogo, expulsador de demônio, jejum no monte, eu que faço 40 dias só na água, tá bom. Me jogou aquela carteira, quase dizendo assim: eu sou a solução. Só que a gente está acostumado, irmão. Já vi muito dessa história. Quando a pessoa tem a grandeza dentro dela, vou te explicar como é que ela chega. Na humildade. Querer ser grande não é pecado. Jesus até nos deu a receita. Aquele que quiser ser grande entre vocês, seja aquele que serve. Me apareceu aqui os teólogos. Sou teólogo. Aqui tem teólogo que congrega aqui. E são humildes. Mas aquele veio. Se o senhor quiser, eu prego. O senhor nunca me viu pregando? Eu falei, não, eu prego. Nossa, eu prego tão bem. Não, senhor, olha, quando eu começo assim, e Deus vai me dando. E Deus vai me dando. Tá bom, ótimo, glória a Deus. Aí você olha para o casamento do camarada, a mulher coitada desgranhada, tudo arrebentada. Parece que caiu de um avião, um trem passou por cima. E eu tenho uma paranoia comigo. Eu olho para o cara e olho para a esposa. Se a esposa não está feliz, eu digo, ih, rapaz. Faz o nosso i aí. Ih. Esse i é nosso, é. Olha como prega. Dei uma olhada assim para Eva do Adão. Ih, cara, tá feio ali, bicho. A mulher tá triste. Eu vejo que o cara é de Deus. Quando eu olho para a cara da esposa, tá reluzindo, tá bonita, e é de Deus. Ele está pregando, ela está dando glória, ela chora, ela quebrando. Aí a mulher é de Deus. Aí o cara é um homem de Deus. Eu dei uma olhada para a mulher do cara, falei, cara, esse cara está errado. Alguma coisa não está certa aí. Alguma coisa errada que não está certa. Daqui a pouco ele saiu daqui e foi para uma outra igreja. O que ele fez lá? Pegou a esposa de um outro irmão, pegou a mulher do próximo e fugiu com ela. Está vendo do que eu te livrei? Está vendo do que eu te livrei? Talvez poderia ter sido a sua. O falso irmão, ele entrou. Olha o que você leu no texto. Ele se intromete. O que ele faz? Ele entra no meio das coisas. Aquele tipo de gente tem o pavor disso. Não faça isso. Tem duas pessoas conversando, chega um terceiro. Para no meio. Ô irmão, preciso de alguém que fale Libras. Há pessoas que ficam no meio. Deu uma fofoca, você sabe, você até mentaliza. Tá no meio. Você olha lá, tá no meio. Já viu isso? Nossa, deu uma briga, deu uma discussão. Aí você diz assim, fulano tem que estar no meio. Você olha lá no checklist, tá lá o nomezinho dele. Tá lá. Tem gente que é assim. Tem gente que está metido no meio das confusões, metido no meio da crise dos outros. É um intrometido, eles se intrometem. A palavra ali é, eles resbalam para dentro. Anda sempre resbalando. Ele anda que nem, sabe, aquela pessoa sorrateira. Ele vai entrando e quando você vê, ele se intrometeu. E se intromete para quê? Você viu no texto aí? Eles vêm para olhar, para ver a nossa liberdade em Cristo. Diga assim, espiões em nosso meio. Dá uma olhada para o lado. Vai que estão gravando o que você está falando agora. A palavra ali é espião mesmo. É que nem o James Bond, é o irmão de James Bond. Quem que é o James Bond? Ele é um espião no meio. Ele está aqui no meio, mas ele, na verdade ele é um espião.
Ele pega tudo que nós falamos aqui, ele fica analisando tudo, porque eles entram para espionar. A palavra espionar ali é analisar cuidadosamente. Eles vêm para ver como a gente adora, para dizer, tá vendo, isso é do diabo, não pode ser de Deus. Olha esses caras aí, capaz, se fosse de Deus. Eu vi no vídeo, tinha 2 Nayá. É uma mensagem subliminar, só pode. Eu sabia. Eles são religiosos e eles vêm aqui para ver. E daí a pastora está no gás, o pastor está no gás, o outro vai para cima e diz, agora peguei, ó, é uma seita. Começa lá de cima, vai se espalhando. Olha ali, ó, torceu lá, meu Deus. Tem gente que vem para nos espionar. Posso te dizer, não aceita espião na sua casa. Gente que vem para espionar suas coisas. O erro do rei Ezequias, pegou na mão de um espião, botou dentro de casa e perdeu tudo. Tem gente que não quer te fazer uma visita, só quer espionar, para depois falar, eu vi com esses olhos com a terra de comer. Que coma logo em nome de Jesus. Amém, irmão? Pastor, eu estou sentindo, nunca senti um olho. Você está andando assim, você diz, cara, tem alguém me cuidando. Já sentiu isso? É esse espírito. A pessoa projeta um olhar de inveja. Ela até diz, nossa, que lindo o seu carro. Daí você sai, ela diz, quero ver pagar isso aí. É um boleto, é uma Bíblia, 100 vezes. Daqui 3 meses o banco vai levar. Mas na frente ele está dizendo o quê? Uau, que lindo, irmão, que bênção, ó, que maravilha. Pastor, como é que eu vou me blindar contra a falsidade? Sendo um portador da verdade. Eles lançam esse olhar de maldição contra você, de cobiça, e você se protege com a verdade. O cinturão da verdade. O cinturão da verdade é um cinto de campeão, para que a roupa fique bem ajustada. A verdade tem o poder de ajustar a sua vida. Ajuste a sua vida pela verdade. Falsos irmãos espionando. Será que tem gente espionando nós hoje aqui? Sempre tem. Sempre tem. Eles vêm. Um dia um veio num culto. Tem uns cultos muito doidos aqui, né, Zu? Mas teve um culto aí que foi uma chapadeira. E eu desci aqui no gás e só levantava assim. E daí Deus veio com uma unção e começou, cara, que doideira. Aí o espião veio e disse o seguinte, eu entendi. O pastor, na mão dele, tem um fiozinho de choque. Disseram. E aí quando ele bota o fiozinho de choque, por isso que eles tremem. Eu imaginei, irmão, que nem o inspetor Bugiganga. Aumenta a carga aí, Gabi, 230. Deixa que falem mal de nós. Nós não vamos abrir mão da verdade. Deixa eles para lá. Aí veio essa semana, não, mas é um bruxo. O Adri veio me contar de um. Falei para minha irmã que está aqui, a Adri, disse, Adri, manda ele escolher outra nomenclatura. Essa aí já é uma acusação antiga. Porque eles vêm nos espionar. Mas lá pode barba. Mas lá, olha, tem um de boné. Meu Deus. Tá de pé descalço. Amanhã não vai faltar gente para falar mal de nós. E nós vamos responder a mentira dos outros. Eu vou continuar na verdade. Se é para Jesus, aplauda bem forte. Que a verdade nesse lugar nos estabeleça. E eles vão vir. De vez em quando você vai encontrar algum espião por aí, fique tranquilo. Diga assim, os falsos irmãos carregam dentro de si o julgamento religioso. Eles são tão religiosos que não conseguem ver a liberdade. Eles vivem presos, escravos da religião. Eles não são
não frequentadores de igreja. Eles frequentam a igreja, sem nunca se tornar discípulos. Eles são falsos discípulos. Eles estão ali, mas não participam. Um falso discípulo é aquele que segue Jesus à distância. Ele ama Jesus, mas diz que não quer estar na igreja, mas a igreja é a noiva dele. Você está ofendendo a noiva do Cordeiro, dizendo que ama ele, desprezando a igreja. Falsos discípulos, eles não seguem Jesus de forma ativa. Ser discípulo é desenvolver o caráter de Cristo. Você está aqui? Gente que tem a falsidade dentro de si se conecta com quem? A pessoa falsa também, ele gosta disso. Ele gosta daquela pessoa falsa, ele gosta. Ele gosta, pastor, estão falando, eu estou numa mesa lá que só falam bem de mim. Meus amigos me falam assim que eu estou super bem. Irmão, não são teus amigos. Seus amigos falariam a verdade talvez. E talvez você não está tão bem assim. E precisa ouvir uma verdade. Se aproxime da verdade. Nosso último inimigo da transição, Apocalipse capítulo 3, verso 15. Você está aí, irmão? Já vamos acabar. Você lembrou de vários espiões agora, né? Você lembrou? Eu lembrei de um. Deixa pra lá. Eu vou ter que contar pra você. Conta ou não conta? Então vou contar. Eu tinha um carro muito diferente. E aí eu peguei esse carro e dei esse carro. Fui viajar e levei um espião junto. Errei, né? Levei a pessoa errada. Lá nessa viagem, em um único culto, nessa tarde que eu preguei, eu ganhei 3 carros. 3 carros. O espião estava lá, já ligou para uns quantos e disse: o pastor está embarcado agora. Ele ganhou 3 carros. E ele disse assim: eu estou sentindo que um é meu. Ele vai dar um carro para mim. E o irmão espião de lá, só nos olhos. Sabe o irmão zoião? E aí, ganhei os 3 carros, estavam tudo numa garagem. A pessoa me disse: está aí, pastor, seus carros. Na hora o senhor me disse: você vai dar esses carros no momento certo. E esse irmão ali, esse falso irmão, daí conversando, ele já olhava assim para o carro. E eu vi que ele começou a passar muito a mão naquele carro. E dizer: um dia eu sonhei com um carro desse. É? Deus falou para mim. Tá bom, vai continuar falando com você. Aí de repente esses carros vieram para cá. Eu doei esses carros. E aí esse irmão espião, ele não aguentou, ele não suportou. Um dia ele embarcou nesse carro que eu dei para a pessoa. Ele entrou dentro e disse assim: esse carro era para ser meu. Você pegou o meu carro. Se endemoniou, né? Virou a cabeça assim, tipo aquele filme lá do Exorcista. Era para ser meu esse carro. E a pessoa disse: eu acho que não, irmão, de repente você se enganou. Ele falou: não, mas eu vi. Porque o falso vê falsidade. Ele vê. Aquela pessoa disse essa palavra para esse irmão. Ela desceu do carro. Passou poucos dias. Esse camarada que declarou isso com raiva, com ira, ele sofre um acidente. Depois saiu daqui da igreja, não estava mais. Ele me chama: pastor, eu preciso de oração, preciso de ajuda, vem orar por mim. Eu fui. E lá ele me contou. Aquele dia eu vi, e eu realmente invejei. O falso irmão carrega inveja. Ele inveja tudo que você tem. Essa pessoa terminou os dias seca, sabe, estéril, sem ter resultado. Não teve uma grande vitória na vida, simplesmente porque deu ouvidos à falsidade, à mentira, ao engano. E de fato, irmão, ganhei os 3 e dei os 3, não fiquei com nenhum, sem problema. Agora, quando uma pessoa que caminha nessa realidade falsa para ela, ele caminha com ilusões. Ele diz assim: isso é real, mas no fundo não é real. Diz assim: a ilusão é o contrário da realidade. Tem gente que anda nesse nível de falsidade e diz: é real, eu ouvi, e não foi Deus. Cuidado, porque a ilusão pode custar a visão. Seja realista. E naquele dia eu aprendi uma grande lição: nunca leve um espião, um falso irmão,
para um lugar de crescimento e rompimento. Você está aí? Apocalipse 3, verso 15. Coloca no telão para o pessoal acompanhar. Nosso time pode subir aqui. Apocalipse 3, verso 15. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno. Diga, morno. E não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha isso aqui, irmão. Você consegue entender aqui? Olha que interessante. Há uma igreja em Laodiceia, a cidade é Laodiceia, e nesse lugar tem um espírito. Diga assim, mornidão. Aqui está dizendo que nessa igreja, Laodiceia ficava entre duas fontes. Aprenda isso. Havia uma fonte de água gelada numa cidade, e na outra cidade uma fonte de água quente. E essa cidade estava no meio, e ela liberava água morna. Os cristãos se tornaram morno, porque o que fluía daquele lugar era água morna. Diga assim, crente, morno. O que é um cristão morno? Neutro. A questão é que no reino não existe neutralidade. Ou você escolhe um lado, ou você escolhe um lado. Não, pastor, eu estou ainda dividido. No reino não existe isso. No reino não existe neutros. Não, eu tenho que ficar neutro sobre, pastor, o aborto, eu quero ficar neutro. Não tenho que ficar neutro, eu sou contra. Pastor, mas o casamento do mesmo sexo, vamos ficar neutro. Não, no reino não existe neutralidade. Gente morna, pastor, quem é o morno? O morno é aquele que um dia foi quente, foi fervoroso, ele orava, ele buscava, ele tinha aliança com Deus, ele estava na casa, ele estava assim, sabe, sempre vendo, sempre visualizando servir. Com o passar do tempo ele foi esfriando. Cuidado com o esfriamento. Pessoas que esfriam não conseguem mais se aquecer. O morno é aquela pessoa indiferente. Ela está, mas está indiferente. Essa pessoa, esse espírito, essa força que ataca as pessoas, ela ataca a cidade próspera. Porque Laodiceia, diz assim o texto, você diz que você é rica, abastada, não te falta nada. É gente que diz assim, foi com a força do meu braço. Está vendo isso? Eu conquistei. Está vendo essa casa? Eu comprei com o meu dinheiro. Está vendo isso aqui? Eu fiz com a força do meu braço. É gente que não honra Deus. O morno carrega orgulho. Diga assim, pessoas mornas sendo atacada pelo espírito. Pastor, ele é morno, ele é neutro, ele tem recursos, mas o recurso dele é dele. Ele não é generoso, ele não é dizimista, ele não é ofertante. O morno é parado, é paralisado, é água choca, não se move, não se movimenta. Então essa cidade de Laodiceia nos traz essa ideia de um cristão que estava lá, fluindo de acordo com as águas. Imagina que se essa igreja fosse morna, já pensou? Um pastor morno? Você seria o quê? Um morno. Uma pessoa que não estaria ativa. Graças a Deus nós temos uma igreja ativa. Ativa. Sabe quando você não quer orar? Sabe quando você não quer ler a palavra? Aquilo começa a gerar um esfriamento em você. E aí você começa a se distanciar, se distanciar, se distanciar. Vou te dar alguns aspectos da mornidão. Diga assim, o esfriamento. Diga, o esfriamento é um processo. Então, primeiro a pessoa não para de fazer, mas ela não faz de coração. Você está me ouvindo? A pessoa faz, mas ela não faz de coração. Ela está ali servindo, mas não é de coração. Outro ponto é, ela se afasta da comunhão. Ela não quer estar num forte house, não quer ter aliança com ninguém. Ela não quer estar perto. Outro ponto também dela é que ela acaba tendo um olhar de crítica, fecha o coração, não recebe, não ora, não lê a Bíblia. Ele estava ativo há 30 anos atrás, só te conta velho testemunho, não tem um testemunho novo para contar.
Só conta, no passado, uma vez Deus me usou, uma vez eu vi isso. Não conta nada. Nada de novo. Olha as marcas dele. Não tem energia, falta nele intensidade. Às vezes é o que falta em você para você agarrar o que Deus tem para você. Diga assim comigo, ser intenso. Diga, ser intenso no que faz. Outra grande marca, ele é frágil. Não pode falar nada para ele. Nada, ele é frágil, é fraco. Ele ouviu que alguém está falando mal dele, ele agora não dorme. É hiper frágil, frágil demais. Tudo quebra, tudo machuca, tudo dói. Outro ponto, ele é misturado. Ele é meio céu, meio terra, meio cristão, meio não. É misturado. Ele é uma mistura de espírita com evangélico, com macumbeiro. Vive doente, porque o morno não tem vida. Vive passivo, parado. E o pior, diga assim, pessoas que fazem Jesus passar mal. Se essa pessoa faz mal para Jesus, imagina para nós. Diz que Jesus está ao ponto de vomitar, expelir, rejeitar essa pessoa. Tem gente que se aproxima de nós, que nos faz passar mal. Está tudo bem no seu dia, ela veio, te faz passar mal. Traz pensamentos pesados, sentimentos ruins. Há pessoas que nos fazem passar mal. E Jesus está dizendo, estou a ponto de te vomitar. Antes fosse quente ou frio, porque ainda tinha jeito. Você que está aqui hoje, pastor, eu sou frio. Tem jeito? Tem. Pastor, eu sou quente, o que eu faço? Se aqueça ainda mais. Pastor, eu sou morno. Tem jeito? Ainda tem jeito. Você tem que conectar com alguém que é quente, alguém que ora, alguém que está servindo a Deus intensamente. Quando é que você faz o fogo? Você já montou assim aquela lareira, aquele fogo? Você vai fazer aí uma fogueira. Você amontou os gravetos. Nós somos os gravetos. Quando nós nos ajuntamos, o Senhor, Ele lança fogo sobre nós. O fogo do Espírito. Chega de você ser morno, morno, morno. Ora de forma morna. Vem para a igreja morno. Adora morno. Pastor, porque Deus não me responde? Porque não está quente. Nós perdemos, sabe o que? O fervor. Venha para um culto de domingo depois de uma semana que você jejuou. Depois que você tem uma vida de oração, de leitura da palavra, venha para um culto para você ver a diferença que isso faz. Senão você vem morno e evita tudo aquilo que vem de Deus, e sai pior do que entrou. E o pior, essa vida morna, a tendência é sendo cada vez mais destruída. Gente cansada da igreja, cansada do reino, cansada de Deus. O que eu encontro de pastor cansado, e eles dizem, como é que você consegue manter a vitalidade? Você toma o quê? Você toma algum remédio? Tomo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ao levantar e ao deitar. Todos os dias eu tomo esse remédio. Todos os dias. Para que isso aqueça o meu coração ainda mais. O afastamento de Cristo gera esfriamento. Se você está frio, cuidado, diz que Ele pode vomitar da boca, repelir. Nós não queremos ficar frios aqui. Nós queremos manter a chama do Espírito acesa. Pastor, eu estou me sentindo muito morno. Comece a ouvir canções que ativam você. Comece a orar de forma ativa. Manda esse esfriamento embora. Esfriou tua fé, por isso que o milagre não vem. Esfriou o coração em chamas que você tinha. Eu oro por avivamento desde os 8 anos de idade. Eu persigo o avivamento desde então. O dia que o fogo de Deus me tocou, nunca mais apagou. Porque eu li lá em Mateus 24 que uma das grandes questões dos últimos dias, o maior sinal dos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Eu digo para você, nós estamos entrando na fase dos últimos dias. Não deixe que o teu amor por Ele venha se esfriar. Rompa com Jezabel. Rompa com a falsidade. Rompa com os falsos irmãos. Rompa de repente com esse espírito de mornidão.
que nessa noite você possa chegar nessa estação livre dessas forças. Vamos se pôr em pé nessa noite, eu quero abençoar a tua transição. Você vai chegar sim. Não sou eu dizendo, é a palavra.